Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. O Conselho Regional de Medicina de Goiás vai investigar o médico suspeito de abusar sexualmente de pacientes. A Argentina reabre a fronteira com o Brasil depois de quase 1 ano e meio. E uma novidade, a partir de hoje não precisa mais usar máscara em lugares abertos aqui na Argentina. Volto contigo, Marcelo. Começa a campanha nacional de multivacinação. Marcelo, o objetivo é atualizar os cartões de vacina de crianças e adolescentes. Aqui em Minas Gerais, a meta de vacinação ainda não foi atingida. Daqui a pouco eu volto com os detalhes aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 1º de outubro, e o Brasil TV está no ar. O Brasil TV começa com uma apreensão feita pela polícia de mais de 11 milhões e meio de reais no interior de São Paulo. Tudo foi encontrado numa carreta na rodovia Raposo Tavares. David Tarso. Oi, Marcelo. Essa foi a maior apreensão de dinheiro sem origem comprovada no estado de São Paulo neste ano, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Os policiais encontraram mais de 7 milhões de reais, 798 mil dólares, o que equivale a 4 milhões de reais. Somando pela cotação do dólar hoje, o montante chega a 11 milhões 551 mil 636 reais. Todo o dinheiro estava escondido em um fundo falso no teto da cabine dessa carreta bitrem de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. O motorista da carreta, de 38 anos, foi parado durante a Operação São Paulo Mais Seguro, realizada em frente à base da Polícia Rodoviária, na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. O motorista contou que pegou a quantia de dinheiro em São Paulo e a levaria para o estado do Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal vai investigar a origem do dinheiro e quem deveria receber a quantia. Por segurança, os 11 milhões e meio foram levados para agências bancárias da Caixa Econômica Federal em Presidente Prudente. Na mesma operação, os policiais também apreenderam 4 toneladas de maconha escondidas na carroceria de um caminhão e mais de meia tonelada de cocaína no fundo falso de um caminhão-baú. Os 2 motoristas foram presos. Eu volto com você, Marcelo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou 700 quilos de cocaína dentro de mangas que estavam num galpão na região metropolitana. Gabriel Barreira. Oi, Marcelo. A polícia apreendeu 300 quilos de cocaína em um galpão em Itaguaí, na Baixada Fluminense. A droga, segundo os investigadores, vinha de outros estados, em fardos de açúcar, e nesse galpão eram colocadas dentro de mangas. As frutas eram levadas para um container que era exportado para países da Europa e da Ásia. O prejuízo, segundo os investigadores, é de aproximadamente 185 milhões de reais. 3 pessoas foram presas, sendo que 2 deles eram empresários, trabalhavam no ramo de logística, de importação e de exportação, se aproveitaram da experiência no ramo justamente para o tráfico internacional de drogas. Segundo a polícia, essa é uma das maiores quadrilhas de tráfico internacional de drogas do estado. A polícia fez uma operação no Piauí, também no Maranhão, e prendeu 8 mulheres suspeitas de fazer parte de uma organização criminosa. Simplício Júnior. Oi, Marcelo. Ao todo, 60 policiais civis e 20 policiais penais cumprem 13 mandados em 3 cidades do Piauí, incluindo a capital Teresina, e em São Luís do Maranhão. As investigações da polícia apontam que essas mulheres trabalhavam para ajudar os parceiros na venda de drogas dentro e fora dos presídios. Segundo as investigações da polícia, elas agiam juntas na troca de informações entre grupos criminosos e organizavam o tráfico de drogas. Em Teresina, 5 mulheres foram presas e com elas a polícia encontrou cartões de crédito, dinheiro, um aparelho celular e droga. A polícia continua cumprindo os mandados para tentar localizar todas as suspeitas. Marcelo. O Conselho Regional de Medicina de Goiás vai investigar um médico suspeito de abusar sexualmente de pacientes. Mais 2 mulheres procuraram a polícia hoje. Eduardo Idaló. Oi, Marcelo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Brasil TV. Hoje, mais 2 mulheres procuraram a polícia para prestar depoimento sobre abusos cometidos pelo médico durante consultas e durante a realização de exames aqui em Goiás. Outras 10 mulheres já agendaram depoimento com a Polícia Civil. Ao todo, 41 vítimas já formalizaram denúncia contra o ginecologista e obstetra Nicodemos Júnior e
Estanislau Moraes, de 41 anos. No meio da tarde, o médico chegou ao fórum no camburão do sistema prisional de Anápolis. Ele desceu algemado e caminhou até a entrada do tribunal para a audiência de custódia. O médico foi preso no consultório dele na quarta-feira e foi levado para o presídio de Anápolis. A defesa pediu para que a prisão fosse revogada. Nicodemos Moraes, de 41 anos, foi preso preventivamente com base em 3 denúncias em Goiás. A polícia também levou em consideração uma condenação por crime sexual em Brasília e uma acusação arquivada no Paraná. Ele é investigado pelos crimes de importunação sexual, estupro de vulnerável e também por violação sexual mediante fraude. Marcelo, volto com você no estúdio. O motorista da carreta que se envolveu em um acidente com um ônibus e uma van no sul da Bahia se apresentou hoje à polícia. 12 pessoas morreram nesse acidente. Thaisa Moura. Olá, Marcelo. O motorista da carreta Bitrem, que se envolveu em um acidente com uma van e um ônibus, prestou depoimento hoje aqui na Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis. Diógenes chegou aqui por volta das 11 horas da manhã, com o rosto encoberto por uma camiseta vermelha. Em depoimento, ele disse ao delegado titular, Dr. Idelson Bastos, que o acidente aconteceu por conta de uma falha mecânica e que não deu apoio às famílias por conta do medo de linchamento. O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira na BR-101, no distrito de Mundo Novo, aqui perto de Eunápolis. Ao todo, 12 pessoas morreram nesse gravíssimo acidente e 22 pessoas ficaram feridas. 6 pessoas ainda estão internadas. 3 feridos estão no Hospital Regional de Eunápolis e outras 3 pessoas estão em hospitais de Porto Seguro e de Salvador. Um dos pacientes mais graves é uma criança de apenas 4 anos que teve traumatismo craniano e precisou ser entubada. Ela está internada no Hospital Geral de Salvador. Testemunhas disseram à polícia que o segundo reboque da carreta Bitrem estava carregado de toras de eucalipto. Ele se soltou e invadiu a contramão. Essas toras se desprenderam e atingiram em cheio um ônibus e uma van que vinham no sentido contrário. A empresa, dona da carreta, declarou que o acidente foi provocado por conta de uma falha mecânica e que estaria prestando toda assistência às famílias envolvidas nesse acidente. A dona da empresa de ônibus, que também estava envolvida nesse acidente, afirmou para a nossa equipe que está prestando toda a assistência tanto às famílias dos feridos quanto às famílias das pessoas que morreram nesse trágico acidente. É com você, Marcelo. Uma força-tarefa do Ministério do Trabalho e da Previdência resgatou 130 trabalhadores rurais mantidos em situação análoga à escravidão em fazendas que ficam no interior de Minas. Paulo Barbosa. Todos os 130 trabalhadores resgatados foram trazidos para a sede do Ministério do Trabalho e Emprego em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, para o acerto da rescisão trabalhista e das verbas rescisórias. A ação foi realizada em 3 propriedades rurais, em Coromandel, também no Alto Paranaíba. Em uma delas, localizou 116 trabalhadores na colheita do alho. De acordo com o Ministério do Trabalho, eles estavam em condições semelhantes à de trabalho escravo. Dormiam em contêineres que foram improvisados como alojamento, trabalhavam por mais de 9 horas ajoelhados na colheita do alho e a alimentação era escassa. Também foram resgatados 14 trabalhadores em 2 carvoarias no mesmo município de Coromandel, em condições precárias de trabalho. Todos os 130 trabalhadores são da região norte de Minas e estavam na região do Alto Paranaíba há mais de 2 meses para esse trabalho. O valor das verbas de rescisão trabalhista e também das multas recebidas pelos trabalhadores passa de R$800 mil. Os auditores não divulgaram quem são os responsáveis pelas propriedades onde esses trabalhadores foram resgatados. O estudo da Fiocruz, do INPE e da USP alerta que o desmatamento associado às mudanças climáticas pode levar a Amazônia a um patamar de calor extremo. Esse calor chegaria a ser intolerável para a vida humana, isso até o ano de 2100. Quem explica para a gente é a Daniela Branches.
Oi, Marcelo. O estudo diz que o desmatamento da Amazônia, com a troca de uma floresta densa e úmida por uma vegetação mais rala e espaçada, pode aumentar muito a temperatura e acarretar efeitos extremos para a saúde humana até 2100. Mais de 11 milhões de pessoas aqui da região norte do Brasil poderão ser expostas a esses riscos de estresse térmico extremo. Só para se ter uma ideia, de acordo com as simulações que foram feitas pelos pesquisadores, em 2100 as temperaturas podem chegar a 41 graus na sombra em dias mais quentes. E esse seria um efeito de uma soma do desmatamento na região com o aquecimento do planeta. O estudo mostra ainda que nos próximos anos o aumento de 1,5 grau na temperatura média global pode causar impactos significativos na economia até 2030. Segundo uma das autoras da pesquisa, que foi divulgada hoje numa revista britânica, mais do que uma mudança de curso, é necessário nesse momento urgentemente se começar a recuperar áreas já desmatadas. Marcelo. Você vai ver a seguir: a Argentina reabre a fronteira com o Brasil depois de quase 1 ano e meio. E uma novidade: a partir de hoje não precisa mais usar máscara em lugares abertos aqui na Argentina. Volto contigo, Marcelo. E começa a campanha nacional de multivacinação. O objetivo é atualizar os cartões de vacina de crianças e adolescentes. Aqui em Minas Gerais, a meta de vacinação ainda não foi atingida. Daqui a pouco eu volto com os detalhes aqui no Brasil TV. O Brasil TV está de volta com o primeiro dia da campanha nacional de multivacinação. É uma boa oportunidade para atualizar a caderneta de vacinas das crianças e dos adolescentes. O Ricardo Soares acompanhou o movimento lá em Belo Horizonte em um posto. Vamos ver. Marcelo, as autoridades de saúde estão preocupadas porque a cobertura vacinal vem caindo ano a ano, de uns 4, 5 anos para cá. Essa campanha de multivacinação que está começando hoje está oferecendo aí a crianças e adolescentes 18 vacinas que protegem contra mais de 20 doenças. A imunização conta com doses aí de BCG, rotavírus, meningite, pneumonia. Essa imunização protege contra doenças como tuberculose, meningite, rotavírus, hepatite, febre amarela, HPV. A vacina do HPV, o papilomavírus, está com baixa cobertura aqui na capital mineira. Conversei com uma fonte da prefeitura hoje que me disse que a taxa de cobertura dessa vacina para meninas está em 70%, para meninos 13%. Daí a importância dos pais ficarem atentos, trazer o cartão de vacinação até o posto de saúde para conferir se está na hora de atualizar alguma vacina dessas aí. Aqui na capital tem mutirão nos centros de saúde. O objetivo da campanha é aumentar essa cobertura vacinal aí para erradicar, se possível, doenças que podem ser prevenidas com vacinas. Esse acompanhamento precisa, então, de que os pais tragam o cartão de vacinação para o posto de saúde. Essa campanha vai até o dia 29 de outubro e tem um reforço aí no dia 16, que é o dia D. Marcelo. O Rio de Janeiro voltou a vacinar contra a Covid. Hoje, os trabalhadores da saúde agora com a dose de reforço. Marcelo Setúbal. Oi, Marcelo. Olha, essa vacinação para os trabalhadores da área da saúde aqui na capital fluminense já começou. Agora é a vez das pessoas que têm 60 anos ou mais. E é preciso ter o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço de 3 meses. Mas a prefeitura disse que essa faixa etária já foi vacinada lá no início, da campanha de vacinação contra o coronavírus. Então, não teria problema ali de começar essa vacinação a partir de hoje para essas pessoas. Mas esse calendário, ele se estende, ao longo das próximas semanas e até mesmo ao ano que vem. Entre janeiro e fevereiro vai ser a vez das pessoas que se vacinaram entre março e abril deste ano. Essas pessoas vão poder ser vacinadas apenas no ano que vem com essa dose de reforço. Bom, aqui na capital fluminense, Marcelo, já está valendo o passaporte de vacinação. Voltou a valer, depois que a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal pedindo a volta, da cobrança desse passaporte em diversos estabelecimentos de uso coletivo aqui na capital, como, por exemplo, museus, pontos turísticos, também cinemas, enfim, diversos estabelecimentos que precisam apresentar esse passaporte
passaporte, a Prefeitura recorreu depois que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu essa cobrança. Foram duas cobranças diferentes, né? Foram duas suspensões, na verdade, diferentes. A primeira delas em relação à apresentação do passaporte de vacinação no Clube Naval e no Clube Militar, tinha sido suspenso pela Justiça do Rio, e também essa outra decisão da Justiça do Rio que aí pegou a capital fluminense como um todo. A Prefeitura recorreu ao STF e o presidente do STF, ministro Luiz Fux, acabou cedendo aí, acabou acatando a esse pedido da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a partir de hoje, retomada essa cobrança do passaporte de vacinação em diversos estabelecimentos aqui do Rio. Volto com você no estúdio. Maceió também começou a aplicar a dose de reforço em pessoas com mais de 60 anos e nos profissionais de saúde. Douglas França. Isso mesmo, Marcelo. O governo de Alagoas anunciou a ampliação da vacinação com a dose de reforço em profissionais da saúde e idosos com mais de 60 anos. O calendário de imunização seguirá a logística de cada município. Maceió já começou a vacinar hoje à tarde. Esse reforço ocorre 6 meses depois da aplicação da segunda dose, independentemente do tipo do imunizante utilizado no primeiro ciclo vacinal. Nesta etapa, tanto os idosos como os profissionais da saúde vão receber a dose complementar caso tenham completado o intervalo de pelo menos 6 meses da segunda dose ou da dose única. Os estudantes da área da saúde também estão incluídos, desde que estejam em atividades de exposição ao coronavírus, como estágios curriculares ou outras modalidades de prática acadêmica. Hoje, o horário da vacinação foi estendido em 4 pontos e segue por aqui até às 9 horas. Além disso, o intervalo entre as 2 doses da vacina da Pfizer foi reduzido de 12 para 8 semanas. 70% da população da capital alagoana já está imunizada com a primeira dose, 39% com a segunda dose ou dose única, e mais de 9 mil pessoas já receberam a dose de reforço. Marcelo. A Prefeitura de Caruaru, que fica no interior de Pernambuco, fechou uma parceria para dar viagens de graça em carros de aplicativo para quem for tomar a vacina. Legal, né? A Priscila Martins explica. Oi, Marcelo, aqui em Caruaru, a vacinação contra a Covid-19 continua avançando. Atualmente, os adolescentes a partir de 12 anos de idade já estão sendo imunizados. 116.016 pessoas tomaram a segunda dose, 31.065 tomaram a dose única e 250.619 pessoas tomaram a primeira dose. Isso corresponde a 99,5% da população acima de 18 anos vacinadas com a primeira dose e 56% tomaram a dose única. Quanto à dose de reforço, idosos a partir de 70 anos já estão sendo imunizados. Até agora, pouco mais de 400 pessoas já receberam esse reforço. E a Prefeitura abriu um pré-cadastro para quem tem 60 anos e tomou a segunda dose há pelo menos 6 meses. E a novidade agora é que a Prefeitura fechou uma parceria com empresas de transporte de aplicativo para facilitar o esquema de vacinação no município. A empresa vai doar R$50 mil em cupons de viagens. Os códigos serão fornecidos no valor de R$25 para facilitar o deslocamento de quem mais precisa até o centro de vacinação. Esse código precisa ser adicionado no aplicativo da empresa antes das viagens. Ele permite que as 2 viagens, ida e volta, devem ser no valor de R$25, devem ser feitas no mesmo dia e tem que totalizar aí esse valor, né, para levar a pessoa até o centro de vacinação. Na verdade, Marcelo, é mais um aliado, né, para essa luta contra a Covid-19. Eu volto com você no estúdio. Dá um incentivo, né? A gente vai te contar agora que João Pessoa está planejando festa de Réveillon, mas tudo depende, claro, da campanha de vacinação. Plínio Almeida. O secretário de Saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, anunciou que a Prefeitura deve promover o Réveillon na praia, em 3 ou 4 pontos de shows. Segundo o secretário, com o aumento do número de pessoas vacinadas, há uma perspectiva de reduzir cada vez mais a transmissão do vírus. Vai acontecer e, se Deus quiser, não vai ser só num local. Nós teremos uns 3 ou 4 pontos
para a gente dispersar mais, não aglomerar tudo num canto só. É um projeto que está sendo estudado. Tudo isso pode mudar se os indicadores mudarem. A Prefeitura de João Pessoa publicou um decreto nesta quinta-feira permitindo a realização de shows. E o limite de público vai seguir um cronograma até o dia 16 de dezembro, quando será permitida a ocupação de 100% da capacidade de lotação dos locais. Mas todas essas decisões podem ser revistas de acordo com o comportamento da pandemia. Volto com você, Marcelo. O Rio Grande do Sul decidiu ampliar o público em eventos e estádios de futebol. Thiago Guedes. Olá, Marcelo. O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta quinta-feira a ampliação do público em estádios de futebol, também em feiras e eventos sociais. A principal mudança está na exigência do comprovante de vacinação. Seguindo um calendário, a partir de hoje, quem tem 40 anos ou mais já vai ser obrigado a apresentar o comprovante de que tomou a primeira e a segunda dose contra a Covid ou a vacina de dose única para poder ter acesso a esses eventos. O governo também anunciou a retomada do funcionamento das casas noturnas com a liberação da pista de dança a partir de hoje. O público poderá permanecer em pé, mas não poderá consumir bebida nem comida neste momento. E também será obrigatório comprovar a vacinação contra a Covid-19. Nos estádios de futebol, o teto de ocupação vai ser 30% da capacidade. Com isso, jogos da dupla Grenal, por exemplo, pelo Brasileirão, já vão poder receber mais torcedores. No caso do Grêmio, neste domingo, no jogo contra o Sport Recife, 17 mil ingressos foram colocados à venda. E a Argentina, hein? Reabriu a fronteira depois de quase 1 ano e meio. Agora visitantes do Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia podem entrar no país. Roberto Bonfard cruzou a fronteira hoje cedo e conta tudo pra gente. Fala, Marcelo. Olha só, nossa equipe levou cerca de 40 minutos para passar pela imigração. Além de apresentar o documento de identificação, como era feito já antes da pandemia, agora a gente precisa também comprovar que tomou a segunda dose da vacina contra a Covid há 15 dias ou mais e entregar uma declaração de entrada. Tem que apresentar teste negativo contra a Covid feito no Brasil e também precisa fazer um novo teste na aduana. Este custa R$ 150. Desde segunda-feira desta semana, moradores de Foz do Iguaçu, no Brasil, e de Porto Iguaçu, na Argentina, estão autorizados a cruzar a Ponte da Fraternidade como uma espécie de fase de teste. Mas, a partir de hoje, todos os turistas do Brasil, Chile, Uruguai e Bolívia podem vir para a Argentina por via terrestre ou via aérea. Apenas os paraguaios enfrentam restrição. Aqui na cidade, o fluxo de brasileiros que a gente costumava encontrar antes da pandemia é baixíssimo. Nós cruzamos por poucos turistas brasileiros que vieram passear nas Cataratas do Iguaçu, pelo lado argentino, e também aqui no Marco das Três Fronteiras. E uma novidade, a partir de hoje não precisa mais usar máscara em lugares abertos aqui na Argentina. Volto contigo, Marcelo. E a partir de hoje, o corte de energia elétrica de consumidores de baixa renda por falta de pagamento volta a ser permitido. Mas essa interrupção não pode vir de uma hora para outra, como nos explica agora a Luísa Doyle. Oi, Marcelo. O corte de energia por inadimplência estava proibido desde abril para beneficiários da tarifa social. São 12 milhões de consumidores de baixa renda que têm descontos na conta de luz e durante a pandemia tiveram um corte de energia proibido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Mas agora, se o consumidor não estiver com pagamento em dia, a energia pode ser cortada novamente. Mas tem algumas regras para isso. A distribuidora tem que enviar uma notificação com no mínimo 15 dias de antecedência. Quem estiver com a conta atrasada pode negociar com a distribuidora o parcelamento da dívida em no mínimo 3 vezes. E quem não pagou e não teve o corte, agora tem que regularizar a situação. No ano passado, a ANEEL já tinha proibido o corte de energia para todos os consumidores e depois adotou a medida apenas para os de baixa renda. Agora, a agência diz que não tem previsão de proibir o corte novamente. Marcelo. Em Rondônia, a preocupação é com o aumento dos casos de malária entre os indígenas. Lena Mendonça. Oi, Marcelo. Segundo dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, o aumento foi de 66%. De janeiro a setembro do ano passado, 560 casos de malária foram confirmados em Guajará-Mirim, sendo 516 entre os indígenas. Já esse ano, no mesmo período, 957 casos foram confirmados, sendo 857 entre os indígenas.
A Casa de Saúde Indígena informou que, apesar do alto índice, nenhum paciente está internado na cidade e que o tratamento é feito nas próprias aldeias. A CASAI destacou ainda que aguarda a chegada de uma equipe do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical da capital para fazer uma força-tarefa na região na tentativa de controlar o avanço da doença. Começou a campanha Outubro Rosa. O Hospital de Câncer de Campo Grande vai oferecer mais de 2.000 exames neste mês para a prevenção do câncer de mama e também do colo do útero. Lorena Segala. Oi, Marcelo. A campanha Outubro Rosa foi aberta hoje aqui em Campo Grande. Estão programadas para este mês mais de 2.100 mamografias e papanicolaus no Hospital de Câncer Alfredo Abrão. Tudo de graça. Os exames começam a partir de segunda-feira e vão até o dia 29. No local está uma carreta com os aparelhos necessários para a realização dos exames preventivos, que durante a pandemia foram adiados pelas mulheres. Isso gerou uma demanda reprimida, tanto no diagnóstico precoce quanto no tratamento inicial, que vai ocasionar agora a chegada das mulheres com um estágio mais avançado do câncer e diminuição das chances de cura. Os exames fazem parte da programação Outubro Rosa, mês de combate aos cânceres de mama e colo de útero, que são as principais doenças que mais matam mulheres no Brasil e no mundo. Marcelo. Só lembrando, que esse Outubro Rosa é no país inteiro. Então você, mulher, cuide do seu corpo, faça o autoexame, procure as instituições, porque mais do que nunca no mês de outubro a atenção está voltada para a sua saúde. É claro que ao longo do ano também, mas no mês de outubro você tem um incentivo com esses serviços gratuitos para cuidar da saúde. E a repórter falou, o câncer de mama ainda mata muitas mulheres para nossa infelicidade. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, pelo horário de Brasília. Para você, boa noite e um ótimo fim de semana.